Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira é o dia por excelência do tão sublime sacramento do altar. Quinta-feira é o dia que a igreja faz memória da presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento, nas espécies do pão e do vinho, na Eucaristia. Porque foi numa quinta-feira, na Quinta-feira Santa, que Jesus instituiu o Santíssimo Sacramento do altar, naquela ceia derradeira, em que ele reuniu no cenáculo os seus discípulos e os seus apóstolos. Então, tomando o pão, partiu e distribuiu, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Depois ele tomou o cálice e disse: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Fazei isto em memória de mim. Ali Jesus institui o Santíssimo Sacramento do altar e ordena os apóstolos para a celebração da Eucaristia. Sim, os apóstolos foram os primeiros presbíteros, os primeiros padres da história da igreja, ordenados para celebrar a missa. Depois, lá em João 20, o ressuscitado vai instituir o sacramento da penitência, da confissão. Quando Jesus entra no cenáculo e diz: os pecados a quem perdoares serão perdoados, os pecados a quem retiveres serão retidos. Lá na frente, depois da sua ressurreição, ele institui o sacramento da confissão, da penitência. Mas aqui, no cenáculo, na Santa Ceia, na última ceia, na ceia derradeira, no dia em que iniciaria a sua paixão, ele nos deixa esse grande presente, naquela Quinta-feira Santa. Ele nos deixa esse grande presente, o Santíssimo Sacramento do altar. E mais uma vez o Evangelho de hoje nos traz a presença real de Jesus na Eucaristia. O Evangelho que a igreja nos propõe nessa quinta-feira eucarística está em João capítulo 6, versículos de 44 a 51. Abra o seu coração, como nunca, abra o seu coração. Essa é a palavra de salvação, é a palavra de vida eterna, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, esse evangelho de hoje não precisa de pregação. Esse evangelho de hoje não precisa de homilia, não precisa de meditação, não precisa de nada. Muito claro. É muito claro. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. Porque o pão que eu hei de dar é minha carne para a vida do mundo. Esse evangelho é muito claro. Jesus está presente na Eucaristia, porque ele disse que está. Eu creio na presença real de Jesus na Eucaristia, por quê? Porque ele disse que ele está presente na Eucaristia. Eu sou o pão da vida. João 6,48. Depois em Mateus 26, versículo 26, ele vai dizer: isto é o meu corpo. Ele não diz isso é um símbolo do meu corpo, isso é a imagem do meu corpo, isso representa o meu corpo. Não, ele diz isto é o meu corpo. A nossa desgraça é que, infelizmente, muitos católicos não creem de fato na presença real de Jesus na Eucaristia. Como assim muitos católicos não creem na presença real de Jesus? Sim, infelizmente. Porque, meu amado, se você crê que Jesus está na Eucaristia,
Você vai procurá-lo. Jesus está verdadeiramente presente nas espécies do pão e do vinho, no cálice e na patena. Você crê? Creio. Você vai à igreja visitá-lo no sacrário? Não. Você vai à missa durante a semana? Não. Só vou domingo para cumprir preceito. Quando você entra na igreja, você vai direto no sacrário cumprimentar e adorar Jesus? Não. Eu fico batendo papo, conversando, mexendo no celular, vendo o WhatsApp. Você não acredita na presença de Jesus na Eucaristia. Quando você vai receber a comunhão, você se ajoelha diante do sacerdote ou diante do ministro extraordinário da comunhão eucarística? Você faz uma genuflexão colocando o seu joelho direito no chão? Sim, porque quando a gente se ajoelha, a gente está mostrando que a gente crê que ali está Deus. Porque a palavra diz em Filipenses 2, diante de Jesus todo joelho se dobrará no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confessará para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso, quando a gente se aproxima do sacerdote ou do ministro extraordinário para comungar, a gente tem que fazer a genuflexão, tem que colocar o joelho no chão. Você coloca o joelho no chão diante de Jesus, adorando Jesus? Não. Quando você comunga e recebe Jesus na Eucaristia, você volta para o seu lugar e faz uma profundíssima ação de graças, adora Jesus na sua alma, conversa com Jesus? Não. Então você não crê na presença real de Jesus. Você diz que crê, você fala que crê, mas você não crê. Querido, peça a Deus a graça de acreditar que Ele está verdadeiramente presente na Eucaristia, porque Ele disse que está. Ele é a verdade, Ele não mente. Jesus se apresentou dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade, Ele não mente. Ele diz: eu sou o pão da vida. Ele diz: isto é o meu corpo. Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. Se você tem dificuldade de crer, saiba que você não foi o primeiro. No ano 750, numa cidade chamada Lanciano, na Itália, existia um sacerdote da ordem de São Basílio que tinha dificuldades de crer na presença real de Jesus na Eucaristia. Mas ele queria acreditar, como crê a igreja. Ele sabia que Jesus havia dito: eu sou o pão da vida. Ele sabia que essa é a vida da igreja, que a Eucaristia é o nosso maior tesouro. Ele queria acreditar, mas ele tinha tentações terríveis de duvidar se Jesus estava verdadeiramente presente na Eucaristia ou não. Sim, porque quando você toca o Santíssimo Sacramento, você percebe que permanece o gosto do pão, a aparência do pão, o cheiro do pão, o acidente permanece. Muda a substância, acontece a transubstanciação. Não é mais pão, não é mais vinho, mas os acidentes permanecem. Parece pão, parece vinho. E ele, sendo conduzido pelos sentidos naturais, humanos, ele começou a duvidar, mas ele queria acreditar como crê a igreja. Então esse sacerdote rezava e pedia a Deus. E cada vez que ele ia celebrar a missa, porque ele era um sacerdote fiel e oferecia o santo sacrifício da missa todos os dias, cada vez que ele ia celebrar o santo sacrifício, ele pedia a Deus a graça de crer como crê a igreja, de professar a fé na Eucaristia como professa a igreja. Um dia, pela manhã cedo, os sinos dobraram na igreja, chamando o povo para participar do santo sacrifício da missa. Aquele sacerdote que tinha dúvidas de fé iria celebrar. Antes de começar aquela missa, ele se recolheu na sacristia e pediu a Jesus: Jesus, dai-me a graça de crer na tua presença real na Eucaristia, porque o Senhor disse: eu sou o pão da vida, eu quero crer, Jesus. E começou a Santa Missa. Houve o rito litúrgico da Santa Missa até a liturgia eucarística. Houve o ofertório, chegou a hora da consagração. Ele disse: Senhor Jesus, eu quero crer. E foi assaltado por muitas dúvidas, e ele combateu essas dúvidas com oração, dizendo: Senhor, eu quero crer. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi e recebereis. Jesus sempre atende a nossa oração. E só um milagre podia fazer com que aquele sacerdote cresce na presença real de Jesus na Eucaristia. E Jesus então opera o milagre. Quando ele toma a espécie do pão e ergue dizendo: isto é o meu corpo que será entregue por vós, a espécie do pão na mão do sacerdote se torna um pedaço de carne, e a espécie do vinho no cálice se torna sangue liquefeito, sangue vivo, sangue de verdade. Ele fica ali adorando, inebriado, como que em êxtase, olhando aquele pedaço de carne
na sua mão aquele vinho que não era mais vinho, mas literalmente tinha se tornado sangue, aquele sangue no cálice, aquela carne nas suas mãos. Ele fica adorando durante um tempo ali em êxtase. Depois ele diz: bendito seja Deus que vem em socorro à minha falta de fé. Vinde, meus irmãos, adoremos a presença real de Jesus na Eucaristia, um tão sublime sacramento. Esse milagre se deu no ano de 750. A espécie do pão foi colocada num ostensório, num relicário. A espécie do vinho se coagulou com o passar do tempo, se formou 5 coágulos, como se fossem 5 pedras de sangue coagulado. E foi colocado num cálice de cristal. Até hoje está enlanteando para a adoração dos fiéis. Ali muitas pessoas visitaram, e visitam ainda hoje, porque ainda hoje está exposto o milagre eucarístico lanciano desde o ano 750. A carne nunca apodreceu, o sangue nunca apodreceu, mas está lá perfeito, a espécie de carne e os coágulos de sangue. Na década de 70 do século XX, do século passado, a Igreja permitiu que 2 cientistas histologistas estudassem o milagre eucarístico lanciano, o Dr. Linneu e o Dr. Pacelli. O milagre estava sob a custódia de freis franciscanos, e os freis franciscanos cederam então o milagre para ser estudado por esses cientistas. Passado algum tempo, note-se que esses cientistas não eram católicos fervorosos, mas eram pessoas materialistas ateias, não acreditavam em Deus, muito menos acreditavam no Santíssimo Sacramento do altar. Depois de meses de estudo, na década de 70, não existia o WhatsApp, então eles mandaram um telegrama. Quando o frei, o irmão religioso franciscano, que era o porteiro do convento, recebeu o telegrama, viu que era do laboratório dos doutores Linneu e Pacelli, ele olhou, ele já correu, chamou toda a ordem, toda a congregação, todos os irmãos que moravam naquele convento se reuniram. Ele não teve coragem de abrir sozinho. Precisamos abrir, né, diante do superior e em comunidade. Então juntou-se toda a comunidade para ler o telegrama. O superior então da casa abriu o telegrama e estava escrito apenas uma única frase: Et verbum carum factum est. E o verbo se fez carne. Depois chegou o laudo completo do milagre. E o laudo dizia, a ciência dizia, que aquele pedaço de carne era um corte do coração. Tão perfeito e tão milimetricamente cortado que bisturi e ser humano algum poderia fazer aquele corte. Mas era o corte de um coração humano. Um coração de um homem de aproximadamente 30 anos. A Eucaristia, Jesus nos dá a comungar o seu próprio coração, como ele já havia séculos antes revelado a Santa Margarida Maria Alacoque, que na Eucaristia ele nos dá a comungar o seu próprio sagrado coração. A espécie do vinho era de um tipo de sangue comum entre os judeus, sangue AB. A espécie do vinho, que eram os coágulos, né? Os coágulos de sangue, era o sangue de um judeu do tipo AB. E interessantíssimo, um coágulo de sangue pesava 50 gramas. Se pegasse 2 coágulos, como eu disse, eram 5 coágulos. Pegasse 2 coágulos, pesava 50 gramas. Se juntasse 3 coágulos, 50 gramas. Pegasse um coágulo maior, 50 gramas. Coágulo menor, 50 gramas. Se pegasse os 5 coágulos, pesava 50 gramas. Se pesasse um coágulo separado, 50 gramas. Milagre. Significa que Jesus está na Eucaristia, e quando a Eucaristia é partida, quando se parte o pão, Jesus está presente em cada partícula por inteiro. É a teologia da Igreja provada no milagre lanciano. Até hoje, esse milagre está na Itália, atestando a presença real de Jesus na Eucaristia. A carne de Jesus é verdadeiramente uma comida, o sangue de Jesus é verdadeiramente uma bebida. Eu sou o pão da vida. Portanto, meu amado, olha para o seu coração. Se você não tem frequentado o sacrário, se você não tem adorado Jesus todos os dias, e se naquele dia que você não pode, você lança o seu coração e pensa em Jesus, e adora Jesus, mesmo que seja à distância. No meu computador de trabalho, no meu local de trabalho, na tela do computador eu coloquei um ostensório. Para que mesmo no trabalho ali, eu me recorde sempre da presença real de Jesus na Eucaristia.
E ao longo do meu dia de trabalho, eu retorno sempre para adorar a Jesus. Você crê na presença real de Jesus na Eucaristia? A sua vida diz que você crê? Se você ainda tem dúvidas, ou se você tem pouco amor a Jesus na Eucaristia, peça a Jesus a graça de crer como crê a igreja. Como aquele sacerdote na ordem de São Basílio pediu, e Deus respondeu, operando um milagre. Peça a Jesus a graça de crer. Lembrando que o Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 29, o Senhor diz a São Tomé, bem-aventurados aqueles que vão crer sem precisarem ver. Creia, Jesus está presente na Eucaristia. Se você ainda não consegue crer, peça a Jesus a graça de crer. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, pão vivo, descido do céu, eu te adoro, o tão sublime sacramento. Tu és meu Deus, tu és meu tudo. Aumenta no meu coração o amor e a adoração por ti, Jesus. Que meu coração esteja sempre dentro do teu sacrário. E que todos os dias eu possa visitá-lo, Jesus, e adorá-lo, o tão sublime sacramento. Eu te amo, Jesus. Te adoro, Jesus. Dá-me um coração eucarístico, Jesus. E dá também, Jesus, a esses irmãos que assistem esse vídeo, um coração adorador. Levanta, Senhor, um povo adorador, um povo que te ama, um povo que te adora, um povo que vive à porta do sacrário. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Jesus te espera no sacrário. Ele quer te amar, Ele quer te abençoar, Ele quer te dar a vida eterna. Vá visitar Jesus. Peça a Ele a graça de ter um coração adorador, como o da Santíssima Virgem. E viva Maria Imaculada.